Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, considere a opção de se inscrever. Seguimos aqui na nossa saga falando sobre Blackmagic. São assuntos muito pautados aqui nesse canal. Blackmagic, drones e também taxas. São assuntos que dão bastante engajamento. E eu também já me fiz esta pergunta em algum momento da vida. E também nunca testei para saber exatamente quais são as diferenças do que nós vamos tratar aqui hoje. A única teoria que eu tenho é que seria os filtros NDs. Do que eu estou falando? Qual a diferença de uma 6K G2 para uma, com calma aqui para não derrubar, 6K Pro? Além do visual, obviamente. Aqui você pode observar que eu estou com a 6K Pro toda rigada. Matchbox para nós usarmos filtros, monitor Atomos externo, que eu acabo nem utilizando o monitor da própria câmera, bateria V-mount, toda rigada de fato. E nitidamente, óbvio, eu tenho uma lente Cine aqui, uma lente Prime, que tem um outro tipo de entrega. Não tem como fazer um comparativo entre a textura que lentes como esta Prime entregam quanto a uma lente convencional ou uma lente fotográfica. Isso é um assunto bem polêmico, na verdade não seria polêmica a palavra correta, mas é um assunto bem extenso que dá para nós alongar muito e tentar entender o porquê que uma lente tem uma entrega e outra lente tem outra entrega. Mas sim, é muito diferente, eu já testei isso, eu já coloquei isso em prática e me arrependi, na verdade, de ter colocado em prática na época, que foi ter gravado num pocket, usado a minha câmera central com esta lente aqui, a lateral com lentes da Sigma e uma terceira com uma outra lente igual a essa, só que 50-125. Eu tive um desencontro total de match, né, de tipo de textura. Parecia que eu estava gravando com câmeras diferentes, e na verdade não. Eu estava gravando com as mesmas câmeras, os mesmos sensores, ou seja, tenho inúmeras câmeras do mesmo modelo para atender, para quem está chegando no canal agora, eu atendo muitos shows ao vivo, gravação de DVDs, shows, lives, pocket shows. Então eu tenho muitas câmeras do mesmo sensor, né, para que seja tudo igual. E eu cometi um grande erro na época de misturar as lentes e foi muito difícil de chegar no resultado final aceitável. Mas o nosso assunto não é esse, o nosso assunto é entender o porquê que uma é Pro e o porquê que a outra é apenas uma 6K G2, que seria uma atualização daquela 6K que eu também tenho aqui. Tem diferença? Tirando a questão filtro interno, filtros NDs. E eu já comentei em vídeos aqui no canal falando sobre os filtros NDs, que hoje, nos dias atuais, estou em 2023, quase 2024, não vejo sentido colocar o dinheiro na 6K Pro apenas pelos filtros NDs internos. Para mim, os filtros NDs internos da Blackmagic trazem muitas aberrações ao nosso conteúdo. Aqui é quase que um fanboy da marca falando isso, porque eu tenho praticamente todas as versões aqui de câmeras Blackmagic. Eu tenho micro, eu tenho Pocket 4K, Pocket 6K, G2, 6K Pro, acabei de adquirir mais duas câmeras da linha Broadcast, né, da Ursa, então eu praticamente vivo e sobrevivo com as câmeras Blackmagics. Mas não dá para comparar esses filtros NDs internos aqui, para mim eles não são... Não é que não são utilizáveis, aí eu estaria exagerando um pouco as coisas, mas para mim eles não têm a entrega que deveriam ter. Mas vamos ao que importa neste vídeo, que é saber o arquivo da Blackmagic 6K Pro em contrapartida, em duelo com a 6K G2, tem diferenças? Quais são essas diferenças? Então eu vou para a rua com a mesma lente, eu vou utilizar o mesmo estilo de gravação que eu vou usar na 6K, eu vou falar até no vídeo, eu vou botar um sem fio e vou falar. O mesmo tipo de arquivo que eu vou utilizar na G2, eu vou usar na Pro. A única coisa que nós não vamos usar é os filtros NDs, porque aí, obviamente, o tal do Pro, né, já justifica os filtros NDs. A gente quer saber o arquivo, a entrega é igual, tá tudo igualzinho, vamos usar a mesma lente, tudo igual. Vamos tentar entender o porquê que uma vale um valor, a outra vale outro valor. Se esta diferença é somente os filtros NDs internos, é notável alguma diferença ou não? Será que isso tem relevância na hora da compra? Eu já fiz um vídeo aqui atrás, né, um tempo atrás, falando que se eu tivesse que fazer uma escolha entre comprar uma 6K Pro e uma 6K G2, eu iria na G2. Uma observação, leve em consideração o meu fluxo de trabalho. Para mim, não faz sentido hoje ter mais câmeras com filtros NDs internos, ainda mais iguais, porque não vou ter demanda para isso. A minha demanda hoje
é quantidade de câmeras. Então, se eu tenho aqui o mesmo sensor operando nas duas e eu não uso à noite o ND, por que eu vou colocar mais dinheiro sendo que eu posso colocar mais câmeras? Essa é a minha linha de raciocínio. Talvez não seja a sua linha de raciocínio e talvez não seja a sua realidade. Por isso que eu digo, cada caso é um caso. Quando eu vou gravar um clipe musical, quando eu vou usar apenas uma câmera, eu embarco sempre na Pro ou numa Red Komodo. Então não tenho nem escolha, né? São produtos diferentes. Se o orçamento comporta a Red Komodo, vou de Red Komodo. Se o orçamento comporta uma câmera 6K de custo-benefício, eu vou de 6K Pro. Sempre uso a 6K Pro. Sempre uso o meu kit de lentes da DZO. E é óbvio que se eu tiver orçamento para mais, eu vou ir além. Vou pegar lentes, por exemplo, anamórficas, que eu gosto muito. Então eu diferencio muito isso. Eu pouco uso esta câmera aqui, que é a 6K Pro nos DVDs. Eu tenho meu kit já meio que montado de DVDs, pronto, com 6K G2, com Pocket 4K, com Studio. Então eu pouco uso essa aqui, ela normalmente fica meio que irrigada, meio que pronta assim para uso. Mas tem, em algumas situações que eu tenho que usar 12 câmeras, aí eu apelo para usar esta câmera aqui também. Mas não é o meu foco, ela não foi comprada para isso. E eu utilizo quando há a necessidade. Então vamos para a rua e vamos testar o arquivo das duas. Eu vou estar narrando o que eu estou gravando, com que câmera eu estou gravando, para nós entendermos se há diferença ou não há diferença. Vou fazer dois testes, um com luz do dia, luz natural. Hoje o dia está nublado, então não vou ter aqui uma exposição com o sol a pino e tal, mas para nós entender até a questão de ISO, é diferente? Não é diferente? Eu acredito, já antecipo aqui, eu acredito que não tenha diferença alguma. Teste valendo então, aqui eu estou usando a G2, a 6K G2, lente 50mm, com buquê anamorphic. Aqui eu estou focando no carro, né? O tempo está chuvoso, está ruim. Vai balançar um pouco, estou com a câmera na mão. Vamos trocar aqui o foco, só para nós termos as duas imagens no mesmo ambiente. Aqui a mesma coisa, ISO 100, né? Importante falar isso, ISO 100. Troquei o foco. Voltei para cá. Então essa é a sensação. Sensação não, né? Esse é o resultado usando o ISO 100. E obviamente que se eu subir esse ISO, eu vou ir agora para 3200 para nós entender. Lembre-se, eu não vou usar aqui filtros NDs, então eu vou ter que... Voltei agora com o ISO 3200 na G2 ainda. Mesma coisa, 23.98. O que eu fiz? Eu fechei a abertura da minha lente aqui, eu fui para F16 e, obviamente, tenho bastante mais coisas sendo focadas. Vou mexer novamente aqui, vai balançar. Vou levar esse foco lá no fundo. Ok, estou com o meu fundo lá focado. Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer foco com essa lente aqui, ela não é boa de fazer foco, ela é muito denso ali, muito duro a parte do foco. Então aqui eu tô com ISO 3200, tá, gente? Eu só fechei a abertura da lente, eu mantive aqui a mesma velocidade do obturador e tudo mais para tentar manter uma regularidade nesse sentido, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso foco inicial, que é no carro. Óbvio, né, que aqui eu perco bastante a questão de desfoque, até inclusive perco muito, dá para notar, tá vendo essa luz que aparece no cantinho aqui? Eu perco bastante nessa luz, né? O buquê de fundo não fica tão legal quanto usando ela ali com a velocidade da lente, né? Com 1.4, que é a abertura dessa lente. Então vamos trocar agora e vamos para a G2. G2 não, vamos para a 6K Pro e vamos ver se a gente vai ter alguma diferença nesse quesito. Qual é? O quesito de gravar, mostrar a qualidade de imagem, porque o restante vai ser tudo igual. Vai ter alguma diferença entre uma câmera e outra? Vou usar o mesmo balanço de branco, vou deixar tudo igual. Ou seja, até não falei, né? Estou usando aqui um balanço de branco na rua de 4.300. Eu costumo usar muito esse white balance, independente de se tiver sol a pino ou não. Isso é uma mania minha já, né? Eu acho que fica mais cinematográfico uma imagem usando em
4300. E quando eu ilumino, quando eu vou fazer DVDs, eu também uso 4300 e depois eu tenho uma facilidade um pouco maior de chegar a uma coisa mais quente ou mais fria. Vamos trocar de câmera então. Voltamos aqui então agora com a 6K Pro. Bom, eu acho que eu vou morder a língua, tá? Pelo menos aqui na tela, eu tenho a impressão, com as mesmas configurações, que a densidade do arquivo, a densidade das cores está diferente. O porquê que isso pode estar acontecendo, sinceramente eu vou ter que ir para o site da Blackmagic para tentar entender se há diferenças. Então eu vou colocar aqui, vou fazer o comparativo lá dentro do próprio site para entender se tem alguma diferença de specs aqui, para que eu entenda por que que eu estou enxergando as cores com mais intensidade desta maneira. Vamos trocar o foco aqui. Óbvio que aqui eu estou usando o ISO 100, né, gente? Estou usando a lente toda aberta em 1.4, então é um arquivo mais bonitão, assim, um arquivo mais... Mas eu consigo ver aqui, talvez eu esteja equivocado, eu até achei que estava gravando de outro modo aqui, eu pelo menos consigo ver, parece que tem uma certa diferença sim na imagem. Eu não posso afirmar isso, eu não posso garantir, porque eu vou ter que ver isso na hora da edição, mas me parece que sim, me parece que nós temos aqui uma diferencinha. Talvez o som estava distorcendo aqui, notei que o som estava com mais volume. Então vamos aqui mudar aquela questão agora, trazendo a abertura, subindo lá para 3200, ó, voltei aqui para o carro. Não sei, me parece que a imagem aqui é mais bonita. Vou desligar, vou passar para 3200. Na verdade podia passar do 3200 aqui ao vivo, né? 3200 agora. Vamos fechar aqui e achar nosso ponto de equilíbrio. Seria esse, deixa eu verificar aqui se está bem exposto. É isso aí. Então aqui estou com 3200 agora, mudei somente o ISO. Tenho o foco no mesmo local, obviamente que focou mais o fundo agora, né? Vamos levar o foco lá para o fundo. Como eu disse aqui, vai dar uma balançada, um pouco difícil de lidar com a lente. Agora tem o foco lá no fundo. Então esse é o arquivo da 6K Pro. Há diferenças? Não sei dizer para você a olho nu. A olho nu me parece que sim, mas como que eu vou justificar essa diferença? Não consigo justificar. Vamos trocar aqui, vamos voltar de novo para o ISO 100. Né? Ficou tudo black. ISO 100, agora vamos abrir a lente aqui e vai vir todo aquele buquê bonito ali. A lente está um pouquinho torta. Eu noto isso porque o buquê está torto, né? Você pode observar que o buquê ali está um pouco inclinado. Ó. Então, tem um problema. Agora sim, agora voltamos à linha normal ali, o buquê mais distorcidinho. Eu estou usando aqui então a G2, né, e estou usando a mesma configuração, mesma lente, tudo igual. Agora eu vou vir para ISO 200 e vou abrir toda a minha abertura. Notei que o foco saiu. Agora aprimorei o foco. Eu ainda acho que está escuro, mas como eu disse, eu estou usando luz natural, a luz está entrando da janela aqui, eu não estou usando luz artificialmente. Então esse é o teste das duas lentes. Vou mais uma vez aqui, vou abrir, vou fechar total. Vou abrir para 3200. 3200. Vou abrir um pouquinho, equilibrar. Esse é o foco então. Essa é a qualidade então gravando em 3200. Com a mesma lente, tudo igual, só que aqui é a G2. Não consigo determinar o que é melhor, o que é pior. Voltando para o 200, rapidão. E aqui nós seguimos então com o ISO 200. E obviamente, eu vou colocar um ISO 100 para ver, mas é que está muito escuro aqui. Não teria que ter uma luz de frente para nós conseguir chegar numa luz adequada. Para melhorar um pouco, para ter mais exposição aqui. Aqui então, 200 de ISO. 23/98, 1/40, usando 1.4, isso se tratando da 6K Pro. Vou pular então para 3200 de ISO e vou controlar na abertura, não vou usar o filtro. Você pode... peraí, aqui. Vou controlar então na abertura. E aí equilibro novamente, tendo então... o ruído, não estou usando luz artificial, a luz que está entrando de frente aqui é apenas a luz que está entrando de janela. Não estou iluminando artificialmente de frente. Então esse é o teste. Voltando novamente, abri todo e volto para ISO 200. E aí consigo ter esse resultado, na teoria,
Até para fazer um teste diferente aqui, mudei, coloquei uma luz artificial no rosto dela, tô com ISO 3200 aqui, com a minha lente toda aberta. Vou fazer o contrário, agora eu vou abrir toda a lente, vou baixar para ISO 100. Aí nós vemos o resultado final aqui. Olha que bonito que ficou isso aqui, eu acho que até cabe um 200 aqui. Uou! Curti pra caramba. Gente, aqui eu tô na G2, tá? Esse teste aqui eu não vou fazer com a Pro porque tá chovendo. Olha pro lado aqui, olha pra luz. Olha o rosto em direção, vira o rosto em direção à luz. Não, por quê? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você tenha entendido aqui se há diferença, se não há diferença. O julgamento é seu, né? Você vai entender se uma coisa é diferente da outra ou não. Eu utilizei exatamente a mesma coisa, a mesma lente, tudo igualzinho, as mesmas configurações, para que eu não tivesse nenhum tipo de roubo, né, digamos assim, para um lado ou para o outro, né? Até a configuração que eu usei no formato de gravação, o codec, tudo tá igualzinho para que nós tivéssemos a mesma entrega. Fique bem claro, sempre que eu trago um vídeo aqui, eu tô falando de algo que eu vivo, não é algo que alguém me pagou para falar. Sim, tenho parceiros, e esses parceiros eu só recomendo porque, de fato, eles fazem parte da minha vida. Assim é a minha parceria com a TecVideo. Para você que chegou até o final, saiba que a maioria, quase todas as minhas câmeras e produtos são adquiridos na TecVideo, porque é onde eu tenho praticamente o melhor preço do Brasil, a não ser que eu importe. Mas, vocês já sabem, a situação atual para nós importarmos diretamente as coisas no Brasil. Então eu faço essa opção por comprar direto de empresas que já têm o produto no Brasil. Praticamente todos os produtos Blackmagic que eu tenho hoje na nossa empresa, que é a MTZ Filmes, quase tudo veio da TecVideo. Já tive problemas com garantia, já fui atendido, já tive problemas, por exemplo, com o Holy Land que estragou. Ele me conseguiu a garantia imediatamente, na verdade veio até um produto novo na época, então eu super recomendo a TecVideo. Como eu disse, só trago aqui para o canal aquilo que eu vivencio. Não é porque eu tenho um parceiro que fez um acordo comercial comigo que eu vou aqui dizer para você, olha só que maravilhoso este monitor, use esse monitor. Não, porque eu ganhei o monitor. Aquilo que eu falei num vídeo anterior aí, né? Sobre esse monitor aqui, ó. Entrou um monitor que eu comprei para ir para a rua, para usar como PGM nos nossos DVDs, acabou ficando dentro do escritório, porque eu entendi que era um monitor de excelente qualidade. Se inscreve no canal e até o nosso próximo conteúdo.